a photograph in which we were in love, caught in your eyes. Oi, gente, eu agora estou retornando no segundo vídeo para explicar a nossa segunda atividade. A nossa segunda atividade, gente, ela vai ser de produção textual. Prestem atenção, a primeira atividade foi de interpretação textual. A segunda atividade, ela vai ser de produção textual. Prestem atenção, semana passada, eu propus para vocês uma atividade de produção textual com o gênero conto de ficção científica, certo? No qual eu pedi para me enviar. Gente, prestem atenção. Tem aluno que não sabe o que é um conto. Exatamente. Gente, um conto de fadas. Quando eu falo conto, é uma história contada. Que um conto, ele tende a entreter o leitor. Para que aquela leitura ela se torne prazerosa. Para que o leitor, ele desperte a curiosidade naquilo que ele for ler. Ele tende a ficar emocionado, querendo descobrir o que vai acontecer naquelas ações. E um conto de ficção científica, ele vai ser desenvolvido de acordo com a estrutura, as características do gênero que eu expliquei nos vídeos anteriores. Teve aluno que fez para mim produções sem sentido, sem lógica. E eu venho aqui hoje de novo, novamente, fazer a mesma proposta da produção textual. Só que é o seguinte, a produção textual, ela não vai ser enviada para mim. Ela vai ser enviada para a professora Aurineide. Tá certo? Vocês irão fazer a interpretação textual do texto Admirável Mundo Novo e enviar para mim. A produção textual, ela vai ser enviada para a professora Aurineide. A professora Aurineide, ela vai fazer a correção dessa atividade. E ela vai me dizer aquele aluno que atendeu às características do gênero. Aquele aluno que não tiver atendido às características do gênero, ele vai refazer a produção textual dele novamente. Por isso, gente, que vocês têm que compreender como é que vocês vão fazer a produção textual de vocês. Por isso que eu vou explicar. Eu quero novamente um conto de ficção científica. Professora, eu já fiz um. Ótimo, vocês podem corrigir o que vocês fizeram. Vocês vão ouvir a minha explicação e vão ver se o de vocês estão se enquadrando com o que vocês escreveram. Se tiver, vocês vão só fazer uma reescrita e enviar para a professora Aurineide. Cuidado com a caligrafia, letra legível, que dê para o professor compreender, o uso correto da pontuação, o uso correto, a escrita correta da palavra, tá certo? O título, o tema é viagem ao tempo. Gente, o tema é diferente do título. Tema é sobre o assunto da minha história e título é o que eu vou criar em cima daquela história, tá certo? O conto de ficção científica, ele é estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Eu vou explicar para vocês passo a passo, tá bom? O que é que eu vou colocar, ou seja, se ele é desenvolvido em 4 partes, ele tem que ser estruturado em 4 parágrafos. 4 parágrafos. Ou seja, o conto de vocês, ele tem que ter parágrafo. Professora, mas eu não sei o que é parágrafo. Parágrafo é um espaçozinho de um dedo que eu dou antes de eu escrever a história.
antes de eu escrever um conto. Gente, se é um conto de ficção científica, eu tenho que me adentrar. Quem vai ser os personagens? Onde é que vai acontecer a minha história? O cenário, o ambiente, qual é o tempo? Vai ser no tempo distante, no tempo futuro, no passado? Prestem atenção nessas características, gente. Eu expliquei isso para vocês. E a professora Aurinede, ela irá estar fazendo a correção dessa produção e me dando os nomes daqueles alunos que obedeceram e aqueles alunos que irão refazer novamente. Por isso, prestem atenção para vocês não errarem. Vamos começar. Na introdução, gente, da produção textual de vocês, primeiro, comece com o título. O tema é espaço ao tempo. O assunto lá tem que ser relacionado a uma viagem no tempo, tá certo? Na introdução, vocês irão apresentar os personagens. Quem vai ser os personagens do meu conto de ficção científica? Vai ser alienígena? Vai ser robôs? Vai ser mutantes? Quem vai ser os personagens? Onde é que vai acontecer a história de vocês? Vai ser lá no planeta Marte, em Júpiter, lá no interior da Terra? O tempo foi no futuro? Foi no passado? Quais são os primeiros acontecimentos da história? Isso daí é o primeiro parágrafo, a introdução, certo? Depois, gente, nós vamos para um conflito. Vai ter que ter um conflito aí nessa história de vocês, tá certo? No desenvolvimento. O segundo parágrafo é o desenvolvimento, onde eu vou já apresentar o conflito. O conflito é um desafio que os personagens vão ter que resolver. O conflito é isso, é um desafio que os personagens tendem a resolver. Ou seja, no segundo parágrafo, que vai ser o desenvolvimento, eu vou apresentar o conflito da história, onde os personagens eles vão buscar maneiras, estratégia, ou seja, ele vai apresentar o conflito ali e já vai pensando em possíveis soluções para aquele conflito. O terceiro parágrafo é o clímax. O que é o clímax, professor? O clímax é o momento de maior tensão, onde será que os personagens eles conseguiram resolver aquele problema? Será qual foi a solução que os personagens apresentou para aquele problema? O clímax é onde eu vou apresentar possíveis soluções para aquele problema lá da minha história, onde os personagens estão buscando estratégias, maneira para resolver aquela história. E por último é o desfecho, que é o final da história, a conclusão da história, tá certo? Então, como foi o final? Como foi o desfecho da minha história? Aquele problema que eu apresentei no desenvolvimento, ele teve uma solução? Ela teve um final feliz? Como foi o desfecho da minha história? Como foi a solução? Lembrando, gente, que um conto de ficção científica, ele não é obrigado a ter um final feliz, não. E nem é obrigado a ter sido resolucionado o problema. Fica a critério do quem está escrevendo, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês, ao produzir, vocês obedeçam essas 4 estruturas. Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, desfecho. O que vai acontecer agora? Para vocês compreender melhor o que eu estou falando, vocês vão abrir o PNLD de vocês na página 70, no qual lá vai estar dando orientações para vocês fazerem essa produção que eu acabei de falar. Ele vai estar só orientando vocês, dando instruções para vocês não se esquecer do vídeo da professora. Caso vocês se esquecer de alguma coisa, lá vai estar orientando para vocês não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Fiz a minha produção, coloque um nome e envie para a professora Aurinede, tá certo?
Entenderam? Agora vamos para a nossa proposta de atividade de arte, que é baseada nisso. Vocês não fizeram a produção de vocês? Não fizeram? Sim, professora, fizemos. A nossa atividade de arte é em cima dessa história que vocês criaram. Eu quero que vocês transmitam essa história de vocês em um desenho. Como foi a história de vocês? Quem foi que apareceu? Então, vocês vão passar essa história em um desenho. Vocês vão fazer o desenho da história de vocês. E eu quero um desenho bem bonito, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade de arte. Tá certo, gente? Agora, a atividade de arte, que é o desenho em cima da história que vocês produziram, é para enviar para mim. Ok? Coloque lá o título da história de vocês e faça o desenho referente à história de vocês. Tá certo? Interpretação textual, Admirável Mundo Novo, com aquelas questõezinhas, enviar para mim. Produção textual, enviar para a professora Aurineide. Atividade de arte, fazer o desenho referente à minha produção, enviar para a professora Leidiana. Tá certo, meus amores? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um beijo e até mais tarde, que eu vou estar dando um retorno das atividades, tá certo? Tchau, gente! You were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's all